Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero trazer uma reflexão para vocês sobre o capítulo central da Bíblia. Na verdade, o Salmo, né? Porque os Salmos ficam bem no centro da Bíblia e no centro dos Salmos, assim, no centro da Bíblia, existe o Salmo 118. Há um pequeno engano com relação, na verdade eu até já utilizei isso, já cheguei a falar isso, que o versículo central da Bíblia fica no Salmo 118, 8. De certa forma, até bate, porque são 594 capítulos antes, 594 capítulos depois. O único problema é que não é o versículo central. O versículo central não cairia no Salmo 118, 8. Acabaria caindo no Salmo 102, 27 e 28, né? Porém, existe um elemento no Salmo 118,8 que eu acho bastante interessante e eu vou fazer comparativo com o versículo central da Bíblia, mesmo os versículos centrais, porque são versículos, são ímpares, né? O número é ímpar, dá 31.104 versículos. Então esse 15.552 e 15.553 acabam sendo os versículos centrais da Bíblia, onde cai 102, 27 e 28 de Salmos. Bom, mas deixa eu falar sobre o que mais circula. O que mais circula é o Salmo 118,8. E vou comparar com esse versículo central para você tirar uma lição importante sobre isso. E aí, séria, por favor, assista essa reflexão até o final. O Salmo 118,8, ele vai dizer o seguinte: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. E é uma reflexão bastante importante, porque nesses últimos tempos, principalmente, temos olhado demais para os homens. Quem acompanhou minhas indicações viu que eu indiquei um livro sobre teologia contemporânea, teologia moderna. E as teologias modernas têm focalizado demais no homem. É importante que nós olhemos para o homem, porém ele não é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é Deus, é Cristo. E até mesmo nas nossas pregações, muitas vezes olhamos demais para os homens. E temos que olhar diretamente para Cristo. A pregação deve ser cristocêntrica, a nossa vida deve ser cristocêntrica e tudo que circunda o nosso ser deve ter Cristo como centro. E o homem não é o centro de Jesus. Bom, e para onde olhamos? Ao olhar para Deus, nós desviamos o foco do elemento humano, porque o elemento humano vai nos decepcionar. A nossa confiança e a nossa fé deve estar em Cristo e jamais, em tempo algum, estar confiando completamente ou ter fé no homem. Muitas vezes as pessoas confiam na gente, principalmente porque nós buscamos uma vida santa, buscamos uma vida que reflita Cristo e queremos ser verdadeiramente cristãos. Porém, meu amigo, como dizia Shakespeare, nós vamos te decepcionar. Todos vão te decepcionar um dia. Até o seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, eles vão te decepcionar um dia. Isso é um fato. Isto não é uma proposição, isso é um fato. Eles vão te decepcionar. Porque somos humanos. Porém, se a sua fé e a sua confiança estiverem em Deus, não importa quantos os homens baguncem a tua cabeça com suas incoerências, com seus pecados, ou muitas vezes com seus desvios. Quando você confia em Deus, a tua fé está abalizada na rocha e tudo que você constrói nesta rocha se firma. Lembra daquele versículo sobre os dois fundamentos que está em Marcos e tem várias correlações? Quando o homem busca a Deus, ele cava sua casa, a estrutura da sua vida na rocha. Há uma base muito forte e o homem é quem cava, o homem se esforça, porém esta base é forte, ele constrói toda a sua estrutura e a sua vida em cima desta casa. Porque a sua confiança não está na sua capacidade de construir, mas no terreno que é firme. Ora, está dizendo que o Salmo 118,8 diz: melhor é confiar em Deus do que no homem. Melhor é confiar no fundamento do que naquele que constrói. Porque aquele que constrói sem olhar para Cristo, sem olhar para Deus, em vão constrói. Em vão constrói a sua casa, seu emprego, sua vida, sua carreira, seu ministério. Não adianta nada você achar que através de promessas humanas você vai conseguir algo ou não.
Aquilo que Deus reservou e aquilo que Deus quer que aconteça é o que vai acontecer, não aquilo que você quer. Portanto, abalize a sua confiança em Deus, porque este sim nunca te decepcionará. E o plano dele não tem ninguém que interrompa, nem mesmo você consegue interromper o plano de Deus para a sua vida. Ele é soberano. Quando você olha para isso, você olha para duas dimensões fantásticas. E aí eu vou comparar com o Salmo 102. Deus é imutável. Nele não há variação, nele não há mentira, nele não há dúvidas. Portanto, é um local seguro para você colocar a sua fé. Mas o homem é folha seca, jogada ao vento, é um conto ligeiro, é uma fumaça. Por causa disso, não é bom, não é um bom terreno para se cavar, não é um bom terreno para se edificar, não é um bom terreno para se abalizar ou colocar fé. Portanto, não coloque fé no homem, não coloque fé na mulher, eles vão te decepcionar. O Salmo 102, versos 27 e 28, vão dizer, para complementar essa reflexão, e aí eles são os versículos centrais da Bíblia: porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. De quem que ele está falando? O salmista está falando de Deus, que é imutável. Os filhos dos teus servos continuarão, ou seja, nós continuaremos, e a sua semente ficará firmada perante ti. Está dizendo que quando Deus nos estabiliza, nós ficamos firmes diante dele. Se ele não for a nossa coluna e a nossa estrutura, nós ruímos. Portanto, tanto os versículos centrais da Bíblia quanto o capítulo central da Bíblia, Salmo 118, falam a mesma coisa nesse sentido. Deus é a fonte de confiança, o local onde nós podemos depositar nossa confiança. Não olhe para o homem. Nós temos registros cada vez maiores de grandes homens, pessoas maravilhosas, que deixaram grandes legados muitas vezes e que caíram, ou que muitas vezes depois se soube que não eram tão perfeitos assim quanto se imaginava. E aí muitas pessoas que colocaram a sua fé nessas figuras sentem um abalo em sua fé, em sua energia espiritual, sua capacidade de crer, de acreditar. Porém, quando o foco está em Cristo, você sabe que ainda que as melhores pessoas e os seus referenciais te decepcionem, isso não é suficiente para minar a sua fé, para tirar de você a necessidade e o desejo de orar, de buscar a Deus e de confiar que o Senhor, no tempo dele, do jeito dele, vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por isso, ouça isso. Não olhe para referenciais humanos. Siga-os, tenha bons referenciais, seja uma pessoa que confia e que gosta das outras pessoas, mas não deposite a sua fé nelas. A sua fé só tem um depósito: Deus. Tá bom? Então, feito esse compromisso, a gente se vê na próxima reflexão. Grande abraço!